melhores heads, uma das listas mais esperadas do canal, e finalmente vamos trazer aqui qual é o meu top 5 melhores heads de Super Sentai. Eu tenho certeza que você está curioso para essa lista, então eu não vou me demorar muito aqui na introdução para a gente ir logo para lá, para o vídeo, para vocês saberem quem são os heads que eu mais gosto, que eu mais acho pressão, estiloso, etc. E se seu head não estiver nesse vídeo, não fica bravo comigo, não reclama aqui nos comentários, deixa primeiro passar o vídeo, chega na menção honrosa e assiste lá a menção honrosa, porque às vezes seu head está lá na nossa menção honrosa. Espero que vocês gostem desse vídeo aqui, porque foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer. Vamos lá saber quais são os 5 melhores heads na minha opinião. Vem comigo! E começando o nosso vídeo do top 5 melhores heads de Super Sentai, eu começo aqui em quinto lugar com ele, o Red Falcon, é isso aí, o head de Liveman, o Yusuke. O Yusuke, que é um dos heads assim, mais pressão e que mais se desenvolveram ao longo da série. Se uma coisa que eu gostei no Yusuke é que ele não começa lá esses heads todos, tanto que quando eu comecei a assistir Liveman, eu falei, rapaz, esse head não me chama muita atenção, não é um head que eu achei muito bom logo de cara. Mas aí o desenrolar da série foi passando e ele se mostrou realmente um líder muito bom, ele se mostrou assim um personagem muito bom, ele é forte, ele tem lá aquele episódio que ele rivaliza com o espadachim, né? Então ele tem aquele episódio lá dos espadachins, que ele realmente tem aí aquela rivalidade boa e que ele mostra ser realmente um bom espadachim. Na sequência existe um episódio também que é o episódio, um dos melhores episódios de Liveman. Esse é um dos melhores episódios, aliás, de todas as séries Super Sentais. Esse episódio me marcou muito, que é o da Mazenda, quando a Mazenda pega aquele monte de arma, um arsenal bélico destrutivo, monstruoso, e começa a atirar nele, e ele fica o episódio inteiro fugindo da Mazenda, e as pessoas, os outros Livemans tentam ajudar, e ele não, ele deixa a galera para trás e vai fugindo da Mazenda, porque ele sabe que uma hora as balas dela vão acabar, a munição dela vai acabar, e aí quando a munição acaba, ele exausto de tanto correr, aí ele diz, agora é hora do contra-ataque, vai lá e contra-ataca ela. Que episódio incrível, que episódio fantástico esse, né? Tem um outro episódio também logo na sequência, que existe, ele precisa ter coragem, né? Ele precisa literalmente assim esquecer os medos, ter coragem, ir lá para enfrentar os monstros. Ele protagoniza muitos episódios bons, né? E mostra que realmente tem uma preocupação com a equipe. Esse episódio da Mazenda, não tenho dúvida, é o auge do Red Falcon. O auge do Yusuke é o episódio da Mazenda, que é o episódio que ele passa todo o episódio correndo, e ela atirando atrás dele, parecendo uma louca lá, explosão pra caramba, o episódio é altamente explosivo, cara, que episódio fantástico esse de Liveman, bom demais. Quinto lugar, Red Falcon, Yusuke. Agora, a partir do quarto lugar, galera, realmente existe um equilíbrio um pouco maior dos heads. Eu vou botar aqui os 4 agora que vem. Esse eu realmente acho que deveria ficar em quarto. Esse que está em quarto aí, que vocês vão ver agora, eu realmente colocaria ele numa posição inferior aos outros, que são os 3 primeiros, porque eu acho que ele é um bom personagem, ele é um personagem forte, mas eu não acho ele como líder. Eu não vejo ele como um bom líder. Eu acho que falta ainda alguns atributos, algumas características nele para liderança. E eu estou falando de ninguém menos que Shiba Takero, o Chicken Head. Ele é um bom personagem, ele é forte, ele é determinado, ele tem bons episódios, inclusive o primeiro episódio, logo você de cara já se surpreende com ele, você de cara já diz, cara, esse cara vai ser um bom líder, esse cara vai ser um excelente líder, de primeira, assim, você já se surpreende com ele. Ele carrega nas costas um fardo muito grande, o fardo que ele carrega é absurdo, e ele passa a temporada toda carregando esse fardo. Olha, quem nunca assistiu Shinkenger, eu aconselho pular essa parte, que eu vou dar um spoiler aqui miserável. Então, quem nunca assistiu Shinkenger, pula essa parte, porque o auge de Shinkenger para mim é essa coisinha aí que eu vou falar agora. Mas o fardo que o Chicken Head, que o Shiba carrega, nada mais é do que o fardo de ser um falso Tono para proteger a Tono verdadeira, para proteger a Shogun verdadeira, né? Então, assim, ele carrega esse fardo de ter ali ao seu redor os subordinados, né, que são os outros Shinkenger, que dariam a vida por ele, só que ele não é o Tono verdadeiro. Então, eles dariam a vida por alguém que é um falso Tono, e ele deixa isso claro durante toda a série, né? Ele faz questão de dizer, cara, não se sacrifiquem por mim, ele é quem vai para cima, ele é quem vai lutar. O Blue, que é um dos mais leais, um dos mais que seguem os preceitos da subordinação ao Tono, né, do samurai subordinado ali ao seu senhor. O Blue, ele tenta
várias vezes, se sacrificar por ele não deixa, né? Ele realmente vai para cima. Ele protagoniza lutas épicas, como a luta contra o Juzo, que é um baita de um anti-herói, um baita de um personagem. O Juzo, para mim, é um dos melhores antagonistas de séries. Pena que morreu muito cedo, mas tem aí o tempo que ficou em tela, fez muita coisa legal, tem um visual muito bacana. Aliás, o Chicken Head também tem um visual bacana, né? Ele é bem pressão, assim. Ele não só protagoniza a luta contra o Juzo, quanto ele também protagoniza a luta contra o Blue, que, segundo diziam, era o melhor espadachim, e ele vence o Blue, né? Quando o Blue é controlado lá, tem a mente controlada pelo mal e acaba se voltando contra o seu Tono. Ele é quem vai lá e luta no X1 contra o Blue e vence o Blue. Então, assim, esse é um head de extremo respeito. Esse é um head que tem muito poderoso, carrega esse fardo aí nas costas, leva o fardo até o final da série. Mas, para mim, ainda falta liderança nele. Eu ainda acho, por exemplo, que o Green questiona muito ele não tem ainda assim um espírito de equipe muito grande. Para mim, ainda falta alguma coisa assim para ele ser líder. E para mim, o Red é o líder. O Red ele tem que ser o último a cair e o primeiro a se levantar. Então, para mim, ainda falta no Shiba um espírito de liderança que engaje na equipe, que una mais a equipe. Eu não estou dizendo que ele não tem, mas ainda falta mais. Os outros que vão vir agora, em terceiro, em segundo e em primeiro lugar, tem muito mais liderança do que esse Red aí. Tem muito mais espírito de liderança. E são tão fortes quanto. Então tá aí para mim, quarto lugar. Acho que justo o Shiba Takeru em quarto lugar. Vamos para o nosso terceiro lugar e a partir de agora realmente eu tive muita dificuldade de decidir quem seriam os três primeiros, mas muita dificuldade mesmo. Eu pensei, fui dormir pensando nisso de ontem para hoje. Eu digo, pô, será que eu coloco esse? Será que eu coloco aquele como primeiro, como segundo? E de modo que se eu embaralhar esses três primeiros aí e tirar as cartas aí, ver quem é que vai sair em primeiro, segundo, terceiro, não vai mudar muita coisa, porque os três são espetaculares. Os três são simplesmente os melhores heads de todos os tempos. Mas, por uma questão que eu vou tentar explicar aqui, não que tenha explicação para isso, mas eu vou tentar aí dar meus argumentos do porquê que eu coloquei cada um nessa ordem, e eu posso mudar isso a qualquer minuto, porque eu realmente tenho muito carinho por todos esses três. Eu vou ver aí se vocês conseguem se convencer do porquê que eu coloquei cada um em seus devidos lugares. E vamos para o nosso terceiro lugar com o Capitão Marvelous. Você já deve estar fazendo, muita gente já deve estar fazendo cara feia. Muita gente acha o Marvelous o melhor head de todos os tempos. Cara, eu volto a repetir, se esse cara tivesse em primeiro lugar, para mim não ia mudar muita coisa. Eu acho que ele tem cacife, ele tem condição de ficar em primeiro lugar tranquilamente. Porém, por que eu boto aqui o Marvelous em terceiro lugar? Vamos lá. Marvelous é um capitão de pirataria, né? Um capitão de um navio pirata. Todos os seus subordinados admiram muito ele. Todos, sem exceção de nenhum. Então, todos o Blue, o Green, a Pink e a Yellow admiram muito ele. Até mesmo o próprio Silver. O próprio Silver tem uma admiração muito grande por ele. Ele é um líder nato. Não me lembro dele ter sido contestado em nenhum momento por nenhum membro, né? As decisões dele são absolutas. É algo assim extremamente importante. Que eu acho, pelo menos, extremamente importante. Que a equipe confie nas decisões do líder, mas confiam cegamente no Marvelous. Ele é forte, ele é poderoso, ele já tem ali confrontos épicos com o Basco, né? Aquele confronto final dele com o Basco é simplesmente esplêndido. A gente tem aí uma das melhores lutas de todos os tempos, inclusive ele se sacrificando em alguns pontos para ganhar em outros. Uma luta estratégica, uma luta inteligente, não era uma luta só de ele sair dando porrada e tiro para tudo quanto é lado. Então ele é um estrategista nato, o Marvelous é um estrategista nato, e o Marvelous, o nível de poder dele é incontestável também. No último filme agora do Gokage, ele se tornou ainda mais poderoso. No último filme que teve aí do Gokage, do 10 anos do Gokage, ele mostrou que ele é ainda mais poderoso. Mas eu evito muito contar com coisas de filme. Com coisas de filme ele enfrentou Gavan, com coisas de filme ele saiu enfrentando Deus e o mundo aí, e dando testa para Deus e o mundo. Porém, eu evito contar com coisa de filme porque eu acho que a Toei ela exagera um pouco nos filmes. Eu acho que a Toei ela dá umas mancadas, ela dá uns debuffs e uns buffs muito exagerados e desnecessários. Eu evito, realmente eu blindo minha mente contra filmes da Toei, assisto por diversão, mas blindo. Mas se eu fosse contar os filmes da Toei, o Marvel estaria em primeiro lugar em disparado. Em disparado. Ninguém chegaria perto do Marvel. Em especial esse último especial de Gokage de 10 anos. Mas durante toda a série, o Marvelous é realmente um líder nato.
tem um episódio do Marvelous que é sensacional, que é o episódio que explica por que o Joey foi parar na tripulação. O Joey, para quem não sabe, é o Blue da série, ele era um dos soldados, né, do Império Zangiak, e ele não podia fugir do Império porque ele tinha uma espécie de coleira, eu não lembro, era um cinturão preso nele, que dispararia um choque fatal para ele se ele tentasse tirar o cinturão. E o Marvelous, ele tira essa coleira junto com o Joey para dividir o choque, para assim ele ter uma chance de sobreviver. Ele arrisca a própria vida para poder salvar o companheiro, que na época nem era companheiro dele. Nem era. E assim, o Joey deve isso a Marvelous, e ele tem uma admiração muito profunda pelo Marvelous. Cara, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de coisas boas que o Marvelous já fez. Realmente, assim, agora até falando, eu tô achando até injusto ele estar em terceiro lugar. Agora falando, eu tô achando até injusto. Eu vou até parar de falar para que eu não queira mudar esse vídeo aqui e começar tudo de novo botando Marvelous em primeiro. Porque merece demais, merece demais. Mas tá aí em terceiro, eu vou explicar por que os outros dois estão na frente dele já já. E vamos então para o nosso segundo lugar. E nosso segundo lugar fica para o Change Dragon, o Tsurugi. Para mim, durante muito tempo, o melhor head de todos os tempos. Eu sempre admirei muito o Tsurugi. Sempre foi meu personagem predileto em Changeman. Nunca vi nenhum head antes dos anos 2000 chegar nem perto do Tsurugi, nem perto, assim, nem aos pés do Tsurugi. Tsurugi é um líder nato, ele é o último a cair, o primeiro a se levantar. Ele enfrenta, ele protagoniza a luta final contra o Buba, que é uma das lutas mais icônicas, mais poéticas do Tokusatsu. Ele é corajoso. Quando você tem aí a necessidade, ele sempre se arrisca pelos companheiros. Ele sempre dá grandes lições de morais para os companheiros, estimulando eles. Haja visto aquele episódio do Hara Royce, que ele rouba a câmera do Gata, ele rouba aquela câmera e transmite para o universo inteiro como os Changemans e a Terra está resistindo à dominação do Império Gosman. E é isso aí, para mim, é um dos episódios mais fantásticos de todo o Tokusatsu. Eu me emociono até hoje quando eu vejo esse episódio, cara. Eu me emociono. E os companheiros veem isso e se estimulam para lutar depois que ele vê isso, né? Ele se estimula. Tem um episódio também que o Tsurugi tem que aprender a voar naquela máquina que a Marmaid constrói para ele poder enfrentar o monstro que voa. Ele vai lá e aprende, e ele toma muito dano por conta daquela máquina que ainda não está muito aperfeiçoada, e ele tem que aprender, e ele cai, e ele capota, e ele toma dano, mas ele vai lá até conseguir, e até para provar para a Marmaid que ela tem condições de fazer aquela máquina, etc. Então, assim, por diversas vezes, o Tsurugi deu aquele ânimo, aquela injeção de ânimo que só um líder nato conseguiria dar para uma equipe que esteja, por exemplo, desestimulada, que esteja no chão, caída, e aquilo foi que fez a equipe se levantar e continuar lutando. O Tsurugi, para mim, é um dos maiores exemplos de líder. Eu sei que a memória nostálgica está me afetando, eu sei disso, mas eu tentei tirar ao máximo a memória nostálgica, e ainda assim o Tsurugi é muito bom, ainda assim o Change Dragon é muito bom. Não existe para mim nenhum personagem de Super Sentai abaixo dos anos 2000 que chegue nem perto do Tsurugi Yu. Talvez o Guy do Black Condor, de Jetman. Talvez o Guy, me perdoem. Eu me esqueci do Guy. Mas de Red, não tenho dúvida. Tsurugi é de longe o melhor Red de todos os tempos, se eu for considerar os Super Sentais abaixo dos anos 2000. De longe, de longe. E nós tivemos a sorte de ter esse cara aqui no Brasil, né, de ter essa série aqui no Brasil, pra gente admirar e poder se inspirar nele durante toda a série. Então tá aí, Tsurugi Yu, para mim, segundo lugar. Volto a dizer, eu sei que tem nostalgia. Talvez se não tivesse a nostalgia, talvez o Marvel não estivesse na frente até do Tsurugi. Mas, cara, não dá. É o dono da bola dragão, cara. Ele fez a bola dragão. Ele ganha de um cara com a bola de beisebol. O cara atira uma bola de beisebol de uma velocidade absurda. Isso antes de ter a força terrena. Né? O cara é muito bom. Quer ver uma coisa que eu adoro do Tsurugi? A dublagem dele. A segunda dublagem, especificamente. A primeira eu também gosto, mas a segunda pra mim é muito marcante. A segunda pra mim quando eu ouço aquela voz da dublagem, é muito marcante. A segunda voz dele, quem faz é o Ricardo Medrado, né? A primeira voz é do Paulo Ivo, mas a segunda voz dele, pra mim, casou demais com o personagem. Eu não consigo assistir Changeman legendado, não consigo assistir Changeman com a voz original, porque pra mim a voz do Tsurugi é a voz do Ricardo, não tem jeito. E eu acho que combinou muito com o personagem. Isso também me fez gostar ainda mais do personagem. Foi a voz que deu vida ao personagem aqui no Brasil, né? A voz do Ricardo Medrado.
E tem uma live até da Resistência Tokusatsu que eles comentam sobre essa voz, até com um dublador, se eu não me engano, é um dublador de algum personagem do One Piece. Eu vou ver se eu deixo essa live aqui. Eles comentam muito bem, eles comentam exatamente o que eu acho sobre a dublagem do Tsurugi, exatamente o que eu acho. Tipo assim, é impressionante como os caras conseguem pegar nas entrelinhas e descrever coisas que eu, por exemplo, não conseguiria jamais descrever o que eles conseguiram, né? Então eu vou deixar essa live aqui da Resistência Tokusatsu para quem quiser. Bom, e quem tiraria o primeiro lugar do Marvelous e quem tiraria o primeiro lugar do Tsurugi Yu, do Change Dragon? Quem? Ele, o Akashi, o Bulkhead. Murilo, Bulkhead daria em primeiro lugar? Injusto, discordo. Cara, assiste Bulkhead. Se você já assistiu, reassiste. Porque quando eu assisti Bolkenja, eu vi um potencial de liderança nesse Red absurdo, absurdo. E além disso, uma força também descomunal. O cara é imbatível em praticamente tudo. Tudo. Ah, Murilo, mas você disse que uma das coisas que você levou em consideração era que ele não poderia ser contestado pela. Na verdade, não é nem poder ser contestado, mas assim, tipo, é que ele não poderia, que a equipe deveria respeitar acima de tudo as ordens dele, etc. Cara, esse é um líder que ele sabe exatamente confiar na sua equipe, e ele sabe o que cada um de sua equipe tem de melhor. E ele consegue extrair o que cada um desses tem de melhor. Ele consegue extrair o melhor de cada um de sua equipe. Isso para mim é líder. Isso para mim é líder. Além de ser extremamente forte. Ah, Murilo, mas o Black só vive contestando ele. Cara, os outros realmente respeitam ele. Os outros respeitam ele de uma forma absoluta. O Blue, a Pink então nem se fala. A Pink então endeusa ele. Mas o Black realmente peita ele. Só que ele sabe colocar o Black no lugar. Toda vez que o Black peita ele, o Black perde. Ele bota o Black no lugar. E quando ele sabe que o Black vai ter uma boa participação, etc., ele deixa a coisa fluir. Porque ele sabe, eu volto a dizer, extrair o que há de melhor em sua equipe. E isso, para mim, é uma das características mais importantes de ser um líder. É saber você conseguir literalmente tirar de cada um dos seus liderados o melhor de que eles têm. E aí você vê a diferença, por exemplo, do Akashi pro Ryu, dos Jetmans, né? O Ryu também tinha um Black que contestava ele, mas o Ryu não conseguia botar o cara no lugar, velho. O Ryu não conseguia enquadrar o Guy. Não, mas o Guy tinha um espírito muito mais selvagem do que o Black do Bolkenja. Cara, não tinha não, velho. O Black do Bolkenja é bem selvagenzão, ele é bem agressivozão também, ele é bem contestador, tá entendendo? Desobedece ordem o tempo todo. Quando os Bolkenja estão transformados, né? Ele gosta de que sejam falados com o nome, né, dos Bolkenjas, né? Bolkenhead, Bolkensilver, né, etc. E o Black não chamava pelo nome mesmo, chamava pelo nome de cada personagem. Ele sempre repreendia ele em relação a isso. Só que, como eu te falei, o Akashi conseguia botar o Black no lugar, enquadrar o Black, coisa que o Ryu jamais conseguiu com o Guy. Então, assim, esse era um Red que realmente todo o meu respeito com ele. Ele é extremamente forte. Ele mostrou várias vezes isso, várias vezes ele demonstrou sua força, né? Enfrentando os principais inimigos. Desde o início, os principais inimigos não tinham chance nenhuma com ele. Até o Silver de Bolkenja, que é um bom Silver, e que na maioria das vezes os Silvers eles vêm para rivalizar com o Red, para rivalizar em liderança, inclusive com o Red. Isso acontece várias vezes. Os membros extras, o Silver não, os membros extras vêm para rivalizar, inclusive em liderança com os Reds. Esse não. Esse Silver respeita ele e é liderado por ele tanto quanto os outros. Aliás, é ele quem escolhe que o Silver vai ser ou não participante. É ele quem escolhe, é ele quem diz, não, você vai vir para o grupo, vamos. Ele é quem seleciona o Silver para a equipe, né? Então, assim, cara, esse líder, esse Red aí, para mim, é o auge da liderança. Como eu falei, ele realmente tem assim, se eu fosse botar a grosso modo, eu botaria Marvelous, Tsurugi Yu e ele empatados, mas quando eu vou analisar ponto a ponto, eu acho que o Bulkhead, o Akashi, ele é superior sim, mesmo que seja pouco, ao Marvelous e ao Tsurugi Yu. Se você não assistiu Bulkhead, fica aqui a dica, é uma série animal, é uma série muito boa e eu tenho certeza que você vai perceber isso que eu estou falando. Se você já assistiu, reassiste, que você vai perceber que a capacidade de liderança, a capacidade de as decisões, as estratégias desse Red, tudo dele é bem pensado. Ele não dá um ponto sem nó durante a série inteira e isso impressiona demais. Isso é muito impressionante.
E aí, curtiram o vídeo? Se curtiram, dão um like. Eu tenho certeza que muita gente estava esperando por esse vídeo. Dá o like, compartilha com mais pessoas que entendem do assunto, que gostam de discutir sobre o assunto, para a gente ir aos pouquinhos crescer no canal e sempre debatendo de forma respeitosa e amigável, tá bom? Aqui embaixo, para a gente vendo justamente aí os gostos, se estão batendo, se o meu gosto está batendo com o seu ou se não. E quem sabe eu também não mudo de ideia e mudo a lista para uma lista aí que inclua o seu head, por exemplo, baseado na sua opinião e nos seus argumentos, tá bom? Vamos então até o próximo vídeo do canal. Fiquem agora com a menção honrosa. E para não dizer que eu não falei das flores, vamos falar sobre a nossa menção honrosa. E aí vocês já devem estar olhando aí na imagem, já devem estar torcendo o rosto. Muita gente já deve estar torcendo o nariz. Ah, Murilo, pô, quanto Red melhor tu botou o Takeo, tu botou o Red do Red Mask, que é aquele personagem enjoado que fica a série inteira tentando ali resgatar a amada e não tá nem aí para nada que não seja amada e a terra que se lasque. Cara, não é bem assim não, não é bem assim não. O Takeo, ele começa a série realmente bem chato, aquela parte ali dele de ficar querendo resgatar a amada a qualquer custo é bem chatinha, mas o Takeo, ele se mostra um Red muito poderoso, ele se mostra um Red muito forte, ele assume um papel de liderança legal, se mostra um Red forte, é dublado pelo inesquecível Francisco Bretas, né? Mesma voz do Red Flash, a mesma voz do Red do Google Five, né? E o Takeo, ele tem uma característica, velho, ele luta muito bem, diga-se de passagem, sem o traje. Sem o traje, sem a suíte de proteção, né? Sem a protector dele, ele luta muito bem sem isso aí, velho. Ele usa a Aura Mask, ele tem um luta contra o Queiroz no X1, sem o traje de proteção. Então, assim, o Takeo, ele é um líder mediano. Não vou mentir que como líder em si, eu não acho ele muito bom. Eu acho bem mediano. O Takeo, agora, uma característica que o Takeo tem, ele é extremamente forte. Ele é um dos heads mais fortes que eu já vi, não tenha dúvida. Ele usa o poder da Aura Mask muito bem, ele vai para cima dos oponentes, ele consegue, mesmo se transformado, como eu já disse, vencer alguns oponentes. Eu assisti Mask mais recente e não vou mentir, me surpreendi muito com o Takeo. Tinha outro Red aqui no lugar, tá bom? Era outro Red aqui no lugar. Eu tinha colocado o Dyna Red no lugar, né? O Dyna Red, que eu gostei bastante do Dyna Red. Mas quando eu assisti Maskman, eu digo, olha, não, o Takeo merece estar aqui. O Takeo merece estar aqui, o Takeo é um bom Red. Vamos colocar esse cara aí que ele merece. Quem assistiu Maskman vai saber que ele protagoniza bons episódios e tem, assim, cenas épicas, marcantes lá em Maskman. Então tá aí, Takeo na menção honrosa, o Red Mask.